Olá pessoal, ouvintes da 101. Aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. No ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Nosso show com perguntas, sugestões, etc. Nos siga nas redes sociais, principalmente o nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio _Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 ao vivo terças e quintas às 20 horas na Rádio 101 FM. O show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. O FX Baggio Signal 101, episódio 116. E aqui a gente tem o seguinte, o Quote of the Week sobre política. Então a primeira é o seguinte, né, aproveitando a época de política, né, de eleições aí em termos mundiais, né, Estados Unidos principalmente, Europa, vários países aí tiveram eleições esse ano, ou vão ter, né, mais para o final do ano, e o Brasil, então, como vocês sabem, vai ter, recentemente foi, vamos dizer assim, decidido, né, a parte de candidaturas, né, inclusive a gente está trazendo o Marcos Duarte, amigo nosso aí de muito, muito tempo, para falar nessa situação hoje aí dos candidatos, de como funciona, etc. Dia 15 foi oficialmente aí divulgado candidaturas para prefeitos e vereadores aqui no Brasil, né? Então a gente vai falar com o Marcos, é a nossa entrevista de hoje com o nosso amigo Marcos Duarte. Mas eu queria falar para todo mundo aqui, também para o Marcos, duas quotes aí legais aí de política, né, que tem a ver com eleições, etc. Uma delas é o seguinte, uma das penalidades de se recusar a participar na política é que você pode acabar sendo governado por inferiores. E a segunda, votar é a pedra fundamental do ato político. Essa é do Martin Luther King. Marcos, o que você acha aí do ato de votar? Você que trabalha com isso, só para ter uma noção rápida aí, 30 segundos para você iniciar aí já no ritmo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, ouvintes. Realmente, a participação política, ela é essencial. E como você disse, aquele que não participa, os outros que participam acabam escolhendo por você, né? E a participação política na eleição, com o voto, né, procurando saber quem é o melhor candidato, a melhor candidata, né, ela traz um benefício para toda a comunidade. Então, um ato de cidadania por excelência. Cidadania. Obrigado por ter falado em cidadania. É uma coisa que a gente fala com recorrência. Na verdade, até faz um tempo que eu não falo a palavra cidadania aqui, mas esse é o nosso terceiro ano, né? Não como podcast, mas rádio ao vivo é o terceiro ano. Eu falava muito no primeiro ano, antes das eleições que teve em 2022, né? Depois eu acabei falando menos. Cidadania é uma das coisas mais importantes. Então a gente fala assim de cidadania. Vamos perguntar para o Marcos o que ele sintetiza pelo termo cidadania, Marcos. O que você pode falar sobre cidadania para a gente aí? Fabiano, eu entendo a cidadania como a participação das pessoas em tudo aquilo que envolve a sua comunidade, né? Então, nós temos um exemplo bastante eloquente, né, na justiça eleitoral, o mesário. A eleição nós só conseguimos fazer com a participação da comunidade. E o mesário, esse ato que nós temos muitos voluntários, acaba sendo um ato de cidadania por excelência. A pessoa doa um tanto do seu tempo, né, para que
possibilite que todos consigam votar. Perfeito. Então, cidadania é participar e ser um indivíduo que faz parte de um senso comunitário, né? Ou seja, é a raiz, a espinha dorsal de uma comunidade é o cidadão. Exatamente. Essa é o cerne da palavra cidadania. Perfeito. Só para ter uma ideia, né? A gente não vai aprofundar agora, mas só para ter uma ideia de quantidade de mesários. Como é que vocês fazem a quantidade de mesários por votos ou por população da cidade ou por pessoas registradas para votar? Então, Fabiano, nós temos nas 3 zonas eleitorais de Lages, nós temos em torno de 2.300 pessoas que são convocadas para trabalhar como mesários, né? Isso. E porque cada sessão eleitoral precisa de 4 pessoas trabalhando. Então nós temos aí em torno de 500 e alguma coisa, 520 sessões, então nós temos aí 2.100 pessoas, para ser mais exato, agora me veio um número na cabeça. Então são 2.100 pessoas da comunidade, né, cidadãos aqui da cidade, das suas comunidades, e que ajudam não a justiça eleitoral, não os políticos, não os partidos políticos, mas a sua comunidade, né? Falou 2.000 e... Em torno de 2.100 pessoas que exercem a função de mesário aqui na nossa região, né? A legislação de vocês é só Lages ou pega outras? Não, a nossa circunscrição, né? Nossa competência aqui, nós temos Lages, aí mais os municípios de Capão Alto, São José do Cerrito, Correia Pinto, Tacílio Costa, Palmeira, Bocaina e Painel. Ou seja, isso é Amures? Não chega a ser Amures, né? Ainda Amures engloba ainda São Joaquim, que tem uma zona eleitoral específica, Bom Retiro, Urubici, ali a região de Anita Garibaldi, né? Que tem as zonas eleitorais ali também para aquelas regiões, né? Perfeito. Então, Marcos, vamos dizer assim, eu já te fiz uma frase, né? Vamos dizer assim, sem apresentar você oficialmente ou formalmente aqui para os nossos ouvintes, mas vou fazer isso na sequência, tá? Você me dá uma licença aqui, eu vou fazer parte, eu dei uma atropelada aqui na ordem e acho que foi muito importante, porque a gente falou em cidadania, isso é a principal coisa para todo mundo entender, um pouquinho de como funciona, ali as frases que eu falei, que você fez o teu comentário, brilhante ali, e eu vou te convidar para participar de novo daqui uns minutos aí. Pode ser? Sim, sim. Vamos lá. Ok. Então aqui, pessoal, a gente, depois ali daquelas comentários ali que a gente fez, né, eu queria continuar aqui na intro, né, que vocês sabem, né, então o FX Baja é pioneiro em criar shows e podcasts de análises, tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101 é o sinal mais forte. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. O sinal mais alto transmitido da maior cidade da Serra Catarinense, de Santa Catarina, uma das mais altas do Brasil. Tendências do macro ao micro. Hoje, com a participação da equipe BR, além do nosso entrevistado, o Marcos Duarte, nós temos a participação da equipe BR como de hábito. Mas antes, então, não esqueça de nossa jornada, né? Segue, então, energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir, então, Sound Number... Maravilha, então. Espero que vocês tenham curtido aí o Charlie Brown. Marcos, você curte ainda Charlie Brown Jr. ou não? Fabiano, eu sou mais setentista, cara. Eu gosto muito do rock and roll da década de 70 e para trás ali. Sou muito clássico nesse assunto. Tá, mas você tá... Eu pensei em tocar hoje um som que a gente gostava muito lá, que era Black Sabbath. Procurei War Pigs, porque eu lembro que você gostava muito de War Pigs, mas War Pigs eu tenho aqui, mas 7 minutos e meio não dá. Eu não ia deixar
pela metade o som, certo? Então eu tento resumir um pouco, colocar um som um pouco mais, vamos dizer assim, compacto. A maioria desses sons que eu adoro da nossa época, até a maioria dos sons que a gente toca aqui, são né, rock, não sempre clássico, mas sempre alguma coisa assim de alto nível aqui, né, tanto nacional quanto internacional, mas muitos deles, você deve concordar comigo, que passam de 5 minutos, né? LED, Black Sabbath, enfim, a maioria vai tocar Deep Purple, todos eles passam 5 minutos, na verdade? Sim, então sim. Eu não gosto de atropelar a música, portanto eu toco um som um pouco mais condensado aqui, entende? Mas a ideia era tocar alguma coisa que relembrasse os bons tempos lá, se a gente puder chamar assim, né? Amigo, então é o seguinte, continuando aqui, o FX Baggio Signa 101, lembrando para todos aí, o nosso YouTube é o FX Baggio-Enercore, a partir de amanhã, então isso vai estar gravado lá no nosso podcast. Por favor, se inscreva no meu YouTube, ative as notificações, o sininho, comente e curta, dá um like se vocês gostarem, né? Então agora com participação da equipe BR, e aqui fazendo a própria apresentação aqui do Marcos, eu atropelei ali, nem falei quem ele era, né? Mas é o seguinte, o Marcos, então, Marcos é da Costa Duarte ou Marcos César da Costa Duarte. Marcos César da Costa Duarte, analista judiciário, chefe do cartório da 93ª Zona Eleitoral de Santa Catarina, é isso, né, Marcos? Isso, exatamente. Para uma conversa, então, eclética, né, sobre eleições, política, entre outras tendências ao vivo aqui em nosso estúdio, ou a partir de sexta-feira, amanhã, então, em nosso podcast. Não percam, tá? Marcos, daqui a pouco a gente vai conversar mais com ele aqui, tá? Então agora com participação da equipe BR, começando com o Eduardo lá de Floripa. O Eduardo vai falar com a gente agora, só um minutinho aí. Olá, ouvintes do FX Baggio Signa 101. Aqui Eduardo de Florianópolis com um resumo das principais tendências do mercado de Floripa e região dessa semana. O impacto do contorno viário na BR-101. Imagens aéreas da Fly Drone de São José mostram uma redução significativa no fluxo de veículos durante o horário de pico após a liberação do contorno viário. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, desde a sua inauguração já houve uma queda nos números de acidentes. A concessionária Artérias Litoral Sul registrou 25% menos acidentes entre os dias 10 e 14 de agosto, comparado ao mesmo período da semana anterior, no trecho entre os quilômetros 117 e 219 da BR-101 de Santa Catarina. Observa-se também que os aplicativos de navegação e sistemas de rastreamento de caminhões ainda não incorporaram a nova rota, mas espera-se que a demanda na nova rodovia cresça gradualmente. Atualmente, não há informações sobre a instalação de novas praças de pedágio pela Artérias Litoral Sul. Acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, o RD Summit. O RD Summit é um dos maiores eventos de marketing digital, e-commerce e vendas da América Latina, organizado pela RD Station, uma empresa de tecnologia fundada em Florianópolis, que oferece soluções de automação de marketing e CRM. Obrigado e fique ligado no FX Baggio Signa 101 para mais notícias da região. Maravilha, Edu. Obrigado pelo reporte aí, esses dois reportes principalmente sobre o anel viário da Grande Florianópolis. Até perguntar para o Marcos. Marcos, rodou já por lá depois da inauguração do anel viário? Não estive ainda, não passei por lá ainda não. Pois é, esse projeto era até antes do período que a gente trabalhou lá com o Costinha, lá no governo do Raimundo, né? A partir de 2011, é um projeto que teve 20 anos aí, saiu, graças a Deus, foi ótimo. A Fiesc, né? Federação das Indústrias aí, sempre tentando puxar, porque senão o Estado não desenvolve a indústria também, que é muito forte aqui no nosso Estado. A parte de logística não distribui, caminhão não vai, fica preso ali na serra. E agora, então, o Eduardo falou muita coisa, ele não conseguiu colocar números ainda de caminhões ou o tráfego daquela rodovia, porque ainda não tem monitoramento, está começando agora, né? Como ele falou também, então, não tem
os caminhões ainda não estão equipados ainda com o software que dê os trechos daquela rodovia ali ainda. Então vamos dizer assim, tá uma rampa do crescimento de tráfego naquela rodovia ali. Mas o que eu posso ver, eu já passei e eu fiz alguns comentários ali, é que aliviou bastante já o tráfego entre Santo Amaro da Imperatriz ou Palhoça, né, aquela região ali, até Florianópolis, né, e aquele trecho da 101 que compreende lá do governador Celso Ramos ali, não é Palhoça ali, é Biguaçu, né, até um pouco depois, até Palhoça, né, aquele trecho ali tirou o trânsito, tirou o fluxo dali e colocou pro anel viário. Principalmente caminhões passam hoje, e é o que se espera mesmo, passar mais caminhões até. Então, que bom, né, que ficou pronta essa estrada aí, e aí vai melhorando o tráfego aí nas nossas rodovias, né? Então agora a gente vai ter o Pedro falando lá de Joinville. Pedro, passa o teu sinal aí, amigo. Olá, ouvintes do FX Bajo Signa 101. Aqui é Pedro de Joinville, estado de Santa Catarina, com o resumo das principais tendências do mercado de Joinville e região nesta semana. Tupi, multinacional de Joinville, assinou parceria com a Seara Alimentos para o desenvolvimento de uma bioplanta destinada à produção de biometano a partir de resíduos da suinicultura e avicultura, que irá gerar uma fonte de energia limpa e sustentável para o uso agrícola. Esta é a terceira bioplanta da empresa. A entrada da companhia no agronegócio, impulsionada pela aquisição da MWM, que é uma empresa especializada em motores e geradores elétricos, amplia as oportunidades de atuação da Tupi no setor. Além disso, com investimento de 25 milhões de reais, a Agorotech Park em Joinville inaugura um laboratório de inovação, chamado de Agora Uni. O espaço vai servir de conexão entre instituições de ensino, setor público, empresas e startups, com o objetivo de ser um espaço onde as empresas tragam desafios e problemas e as universidades consigam montar um time para resolver. O laboratório visa facilitar o acesso das empresas aos pesquisadores acadêmicos ou à própria universidade, trazendo mais agilidade no processo de resolução de problemas das empresas. Obrigado e fique ligado no FX Bajo Signal 101 para mais notícias da região. Pedro, obrigado aí pelo teu reporte do norte do estado, né, Joinville e região. Então, bem legal essa notícia aí sobre a Tupi, né? Tupi que comprou MWM Motores e aí entrando na parte de biometano com grandes parcerias, né? Empresas gigantes aí do setor. Agora a gente vai conversar então com o Jofran sobre Sports Biz. E ele vai falar com a gente aqui agora. Jofran, tá pronto aí? Olá, ouvintes do FX Bajo Signal 101. Aqui é o Jofran da Silva de Florianópolis com o resumo das principais tendências do Sport Biz dessa semana. Vamos iniciar o resumo abordando a relação investimento-retorno dos países que participam das Olimpíadas, tendo como exemplo a última edição dos Jogos de Paris 2024. Lembram que dias atrás comentamos que os países que mais investem em esportes olímpicos são Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão e Alemanha? Pois é, todos esses países chegaram entre os 10 melhores da competição dentro dos 84 países que ganharam alguma medalha nessa Olimpíada, comprovando que investir bem e corretamente traz o retorno necessário. A surpresa não está entre os países que mais investiam até poucos anos atrás, pelo menos por enquanto. A China, com seu plano de 15 anos, 2021 a 2035, com uma abordagem coordenada que engloba o desenvolvimento de talentos, inovação tecnológica, expansão da infraestrutura esportiva e promoção de esportes em massa, pretende investir com recursos governamentais um valor aproximado de 700 bilhões no período de 15 anos. Os chineses já estão bem próximos de ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior potência esportiva do mundo. Vamos aguardar, pessoal. Agradeço a audiência e fiquem ligados no FX Bajo Signal 101 para mais notícias sobre o Sport Biz. Até a próxima. Legal, Jofran. Obrigado aí pelos comentários aí depois do fim das Olimpíadas, né? Resta o Brasil poder investir mais aí. Eu até queria aproveitar a presença do Marcos aí para perguntar para ele se ele viu
acompanhou um pouco dos Jogos Olímpicos, Marcos? Fabiano, infelizmente, essa vez não consegui não, em razão das eleições. E são eleições municipais e acabam exigindo muito dos cartórios eleitorais, né? Então acabei acompanhando pouco, infelizmente, né? Mas gosto muito de acompanhar assim as Olimpíadas. Perfeito. Bom, essa época das Olimpíadas, justamente logo antes de vocês se preparar, na época de preparação, né? Dos trabalhos de vocês, né? Sim, e é uma época muito intensa já, né? Já de preparação, de acompanhamento dos partidos políticos, convenções. Os partidos já começam também a nos procurar para orientações, então acaba que eu não tive muito tempo de acompanhar, infelizmente. Perfeito. Mas aí o que o Jofran fala, se a gente fizer a conta, ele falou aí, claro, o quadro de medalhas tem a ver com proporcional ao investimento, né, que cada país faz. E o Brasil esse ano ficou pior do que ficou na última Olimpíada, né? No quadro geral de medalhas. Teve 21 medalhas lá em Tóquio, agora teve 18, me parece. Então, quadro de medalhas. Ficou uma posição pior ainda, porque não teve menos medalhas de ouro que da última vez também. O que acontece? Aí o comentário da China, né? A China realmente está impressionante, estão chegando nos Estados Unidos mesmo, em 700 bilhões de investimento em 15 anos, dá quase 50 bilhões por ano, só de investimento em esporte. Já imaginou? 50 bilhões por ano, dá 250 bilhões, quase 300 bilhões de reais, é 3% do nosso PIB. Só para melhorar, não é verdade? 3% do nosso PIB. Se você falar assim, LDO, leis de diretrizes orçamentárias, orçamento da União, tá uma confusão lá, né, no Palácio do Planalto, aliás, lá no nível federal, 3% do PIB só esporte, né, só investimento esportivo. Mas vamos lá, então eu queria pedir licença para vocês agora e anunciar o nosso primeiro break comercial. A gente continua, a FX Baggio continua logo depois do break, fiquem ligados aí, tá? Então a entrevista principal com o Marcos começa na sequência aí. Vamos lá? Até já então, pessoal. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. 101 FM. Toca. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então. Agradecemos sua audiência no segundo bloco do FX Baggio Signal 101. Aqui, em momentos, vamos continuar a nossa entrevista aqui com o nosso amigo Marcos Duarte. Mas eu queria falar para vocês algo interessante aí. É claro, né? Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 Stronger, tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Do mercado internacional, bolsas em baixa, refletindo aí a situação de que até amanhã vai acontecer, prévias lá dos democratas, acontecer do último dia hoje, a Kamala Harris vai ser nominada lá a presidenciável do Partido Democrata, republicano já elegeram Trump, mas amanhã tem um encontro chamado de Jackson Hole, onde o presidente do Banco Central americano vai falar sobre a possibilidade de baixar a taxa de juros já em setembro. E aí o pessoal aproveita para realizar lucro. E aí o que aconteceu? Aí o investidor estrangeiro que especulou esses últimos dias saiu fora do mercado, pelo menos por enquanto, do mercado brasileiro, vamos dizer assim, para investir no mercado internacional, né? E aí o dólar aumentou aí
para 5,58. Chegou aí a 5,41, voltou para 5,58, aumentou aí quase 2% hoje. Então, principalmente isso aí, essa situação internacional. Amanhã vamos saber o que vai acontecer em setembro, né? Uma prévia. E aqui no Brasil, então, as grandes notícias aí, esse conflito, ou dizem que foi um acerto lá entre os poderes lá em Brasília, né? E as situações aí né, da aprovação das emendas, a aprovação das emendas e a parte da emenda PIX, né, que vão tentar enquadrar ali, deixar um pouco mais ajustada, para não deixar solto do jeito que estava, né? Para poder ter um pouco mais de controle. É só ter o controle contábil, é só separar por conta contábil, não pode dizer assim que não existe um controle fácil. Industrialmente se falando, empresa sempre usa conta contábil. Então não tem essa de que não funciona com o governo, como assim? Né? Então, a gente vai falar então também dessa situação de uma notícia bem importante aqui. Vamos lá. A notícia é o seguinte, ó, a população do Brasil deve chegar a 220,4 milhões de pessoas e parar de crescer em 2041. Já, né? Nós estamos 17 anos de lá, 2024, 2041, para de crescer a população. Já estamos crescendo muito pouco. Isso é um fenômeno que a gente observa há muito tempo. A gente acompanha a estatística aqui, puramente numérica, isso não é nada, vamos dizer assim, novo. Mas agora todo mundo sabe. O IBGE divulgou essa notícia, então, para todo mundo saber. Estamos chegando no pico da nossa população, gente. O que acontece, né? Porque taxa de fecundidade baixou, né? Ano 2000 era 2,32, agora está 1,57. Vai baixar ainda mais. Proporção de idosos está aumentando, né? Deve chegar a 37,8 em 2070, segundo as projeções do IBGE. Hoje, as pessoas idosas, ou seja, consideradas acima dos 60 anos, e a gente sempre compartilha com vocês aqui, já é 15% da população. O Brasil não é um país mais jovem, a gente lembra assim, eu e o Marcos, quando a gente era criança, a maioria era criança, né, Marcos? Você andava pela cidade, né? Andava por tudo, qualquer lugar era só criança, né? Um casal tinha 6 filhos, era a média na época, você lembra? Você saía na rua do colégio, qualquer lugar era criança, adolescente, adulto tinha, claro, e poucos idosos, né, cara? Tu lembra disso aí? Tinha bastante, todo mundo tinha 2, 3, 4 irmãos, né? E hoje a gente vê, são geralmente filho único, 2 no máximo, né? Perfeito, né? Mudou muito, né, cara? Sim, foi rápido. Sim. Até o que a gente estava conversando aqui, o Alckmin, o vice-presidente Alckmin estava num evento ontem e ele fez essa observação aí da demografia do Brasil e mundial, né? Não é só do Brasil, mas o Brasil que é o nosso país, ele precisava apontar isso aí. Ele falou o seguinte, o custo ou o investimento com idosos no Brasil não chega a 10%, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, faz investimento de 15% do PIB na saúde, né? E o Brasil faz aí 1/3, mais ou menos, disso aí. Então precisa aumentar bastante, ainda mais para chegar no que a gente está chegando. A gente estava falando agora há pouco, você da janela a janela demográfica, né? E eu estava falando aqui do que o Brasil ficou velho antes de ficar rico. O Brasil nunca vai entrar para o nível de país desenvolvido, ainda mais que a janela demográfica dele já passou. Vai ser muito difícil a gente ser desenvolvido um dia, entenderam? A não ser que mude muito, que comece incentivos, como tem na Europa, como tem em outros lugares, incentivos para os casais terem filhos, né? Que hoje o país acho que não tem condições de fazer isso aí. Talvez em algum momento eles decidam, vamos dizer, fazer incentivos para os casais terem filhos, né? Porque a situação é bem complicada, com certeza. Ainda mais falando-se vai ter que cortar custo, por exemplo, a arrecadação federal cresce 9,55% em julho para 231 bilhões. Por que cresceu a arrecadação, né? No acumulado, então, dos 7 meses, foi de 1 trilhão 530 bilhões, né? Mais alta que 2003, né?
E olha, a receita previdenciária somou 53 bilhões, ponto 5, né? Crescimento real de 6%. Como é que aconteceu esse crescimento aí da receita previdenciária? Porque os salários aumentaram, né? Mas aumentaram o incremento real do salário, mas é indexado, né, a inflação e mais o crescimento do PIB. Essa conta não fecha. É o que eu tenho falado para vocês lá do exemplo de um amigo nosso de 50 anos, que acha que não vai se aposentar um dia pelo sistema previdenciário. Se o Brasil ficar velho como está ficando agora, vai quebrar. Não tem jeito, né? Foi feita uma reforma em 2019 pelo Paulo Guedes, agora vai precisar fazer reforma a cada 5 anos para poder pagar os aposentados, né? Então, quem tiver aposentadoria nos próximos 10, 15 anos, vai ter que fazer a previdência privada, senão risco não ganhar o seu salário lá, não ganhar. Então, não vai acompanhar. Se indexar do jeito que está hoje, que o presidente atual está indexando hoje, aí, né, a parte de previdência, etc., não vai se sustentar, tá? Isso é tão claro quanto a estatística aqui que virou realidade da janela demográfica do Brasil ter ficado velho antes de ter ficado rico. Mesma coisa, pode anotar aí, tá? Pode anotar aí. Então agora a gente vai voltar, né? Então o dólar explodiu e agora a gente vai convidar então o Marcos para fazer mais algumas, efetivamente comentar um pouco mais aí qual é a função deles e como é que está a função e o que está acontecendo com as eleições aqui da zona eleitoral de Lages, né? E também se ele puder falar um pouco aí de outras regiões aí do estado, de repente, como é que funciona a hierarquia, o funcionamento disso aí, até porque a gente aqui no nosso programa e na rádio, Marcos, a gente não quer levar multa, né? Então, sempre tá dentro das regras, assim, né? O pessoal da mídia. Então, se você puder falar, eu sei que foi bastante coisa que eu falei aqui, mas se puder dar uma sintetizada aí como funciona, etc. Você, por favor, tem a palavra aí, amigo. Então, Fabiano, o período eleitoral ele começou de maneira oficial agora no dia 16 de agosto, desculpa. Os candidatos, eles fizeram, né, entraram com seus registros, pedidos de registros de candidatura na Justiça Eleitoral até o dia 15. Agora nós estamos num momento de análise desses pedidos de registro de candidatura, né? Essa análise ela é feita em relação à parte de verificada documentação, se não há hipótese de inelegibilidade, né? Se ele preenche o que é chamado de condições de elegibilidade, né? Então, condição de brasileiro, nato ou naturalizado, dependendo do cargo, idade mínima, filiado a partido político, domicílio no município onde ele está concorrendo. Enfim, há uma série de questões que são analisadas para o deferimento do registro de candidatura. A partir do dia, então, eles entraram com os pedidos, né? Eles, a partir do dia 16, já é permitida a propaganda eleitoral. Agora, no dia 30 de agosto, inicia o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. O horário eleitoral gratuito ele vai até o dia 3 de outubro. Né? Hoje ele é bem menor do que ele já foi. Então, no rádio é das 7 às 7h10, do meio-dia ao meio-dia e 10, somente para as campanhas de prefeito. E na televisão é das 13 às 13h10 e das 13, né? 1h a 1h10 da tarde, e da 8h30 às 8h40 da noite. E também tem as inserções durante o dia, a programação na rádio e na televisão das propagandas eleitorais dos candidatos a prefeito e vereador, né? Então, a campanha agora ela tem esses 45 dias, agora um pouquinho menos, né? Dá em torno aí de uns
Eu acho que tem uns 40 dias aí, 45 de campanha ainda, e os candidatos aí estão nas ruas aí pedindo voto, né? As pessoas então agora têm a oportunidade de conhecer seus candidatos, de procurar saber as propostas, né, dos candidatos para a cidade e fazer a escolha do seu candidato, da sua candidata, né, de maneira, né, procura fazer de maneira consciente e escolher o que ele acha, que a pessoa acha melhor para o município. Marcos, como que vocês, a diferença do Tribunal Regional Eleitoral para vocês são independentes, é isso? Não, as zonas eleitorais são a Justiça Eleitoral de primeiro grau, né? E o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na qual todas as zonas eleitorais de Santa Catarina estão vinculadas, é a Justiça Eleitoral de segundo grau. E aí nós temos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é a Justiça Eleitoral de terceiro grau. Certo. Quem que aplica multas, por exemplo, se a mídia faz alguma coisa que está fora da legislação? Aí depende da eleição, mas basicamente nesta eleição toda a competência jurisdicional é das zonas eleitorais. Então, se verificado algum tipo de ilícito eleitoral, né, e em sendo provocado, porque a Justiça Eleitoral é órgão julgador, né, julgador, então ela precisa ser provocada. Em sendo provocada, né, o juiz eleitoral vai decidir ali, né, pela multa, pela aplicação de multa ou não, observado, claro, o devido processo legal, né? E a Justiça Eleitoral, os juízes eleitorais têm também o que se chama de poder de polícia, né? O poder de polícia ele se restringe à propaganda eleitoral. Então, há uma propaganda eleitoral irregular, o juiz tem o poder de polícia de determinar a retirada dessa propaganda. Mas o juiz eleitoral ele trabalha nesse primeiro nível ou trabalha no segundo nível? Não, os juízes eleitorais eles são o órgão julgador da Justiça Eleitoral de primeira instância, nas zonas eleitorais. Então é junto com vocês? Sim. Ok. Então bom saber que a gente já tira essa dúvida aí, né? Em questão de quantidade de candidatos a prefeito e a vereadores em Lages, Marcos. Bom, Lages nós estamos com 5 candidatos a prefeito, né, sendo 2 candidatas mulheres e 3 candidatos homens, né, a prefeito, ao cargo de prefeito, e nós temos 193 candidatos e candidatas a vereador. Perfeito. No teu entendimento, e quantas pessoas votam aqui em Lages? Nós estamos hoje com um eleitorado de 126 mil e em torno de 126.200 eleitores. E a nossa abstenção, o índice histórico aí fica em torno de 18%. Né? Esse é o histórico. Isso. É alto, né? Não, é um índice bem... É quase que no Brasil. Nacional. Nas eleições municipais, nos municípios menores, há um envolvimento maior das pessoas, então esse índice ele diminui vai a 12%, 13%. Então tá. Mas fica aí, esse é um índice bem... quase que consolidado historicamente ali, em torno de 18% de abstenção. Perfeito. Participação de mulheres, pela estatística que vocês têm lá, tem aumentado ou diminuído tanto para prefeito quanto para vereadores, Marcos? Bom, nesta eleição nós temos 2 candidatas mulheres a prefeito, né? E as candidatas a vereador, a legislação, Fabiano, ela impõe um mínimo de candidatos e candidatas de cada gênero. Esse mínimo é de 70
o mínimo é de 30% e o máximo de 70% para cada gênero. Então, por exemplo, se tiver 30% tiver 10 candidaturas a vereador, um partido tiver 10 candidatos, ele pode ter no máximo 7 candidatos homens ou 7 candidatas mulheres, né? E 3 candidatos homens ou 3 candidatas mulheres. Né? Este é os números mínimos e máximos. Infelizmente, nós temos pouca candidatura feminina, porque geralmente fica nesses 30%. Né? O ideal, penso eu, já que nós temos aí, hoje as mulheres, né, representam, acredito, 51% da população brasileira, o ideal é que nós tivéssemos essa representatividade, né, essa proporcionalidade, 50-50. Mas quem sabe um dia nós chegamos, né, mas nós precisamos que dessa representatividade das mulheres, né, nas casas parlamentares. Eu né? concordo. Eu estava vendo, inclusive a gente vai falar sobre isso na sequência, mas agora a gente vai relaxar aqui com um sonzinho aqui, pessoal. A gente vai pegando a sequência, vamos pegar um break comercial e na sequência a gente continua aqui, ok? FX Bajo então continua logo após o break, fiquem ligados, vamos lá. FX Bajo Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Bajo. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Bajo High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Bajo High Signal 101. FX Bajo Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Então aqui voltamos para o nosso show. É lógico que a gente tá com um tempo curto hoje, né? O tempo voa. Principalmente nessa conversa aqui com o nosso amigo Marcos. Eu queria então agradecer, né, em nome da Rádio 101 FM do show FX Bajo Signal 101, né? Gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios, aí, shows para muito mais tendências, né? Então, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso YouTube, que é o FX Bajo-Enercore. Ative as notificações, o sininho, comente e curta, dá um like lá se vocês curtirem, né? A gente vai contextualizar tudo para vocês, né? Então eu queria convidar o Marcos aqui para falar um pouco suas considerações finais aqui, o que ele pode sugerir aqui para as pessoas, para os cidadãos, né, que vão participar das eleições. Marcos, qual seria a sua mensagem final aqui, em referente a tudo que vocês fazem, enfim, para todos os cidadãos que estão nos escutando aqui, que possam ser influenciados pelos que escutam a gente? Bom, Fabiano, aqui fica a mensagem de que procurem conhecer os candidatos e as candidatas, né, concorrentes ao pleito, aos cargos de prefeito, aos cargos de vereador, aí escolham, participem da eleição, se interessem, né, debatam, mas debatam dentro, né, das regras da educação, da lei. Às vezes a gente vê, Fabiano, hoje em dia nas redes sociais, as pessoas muito exaltadas, às vezes elas acabam extrapolando um pouquinho, né, e ofendendo. Então vamos ficar no debate sadio, no debate de ideias, no campo das ideias, né? Procurem conhecer seus candidatos, né? Procurem os candidatos, as candidatas, né? E façam aí a escolha daquele ou daquela que vocês acreditam ser o melhor para a cidade, né, para o seu município. E é importante que todos participem, né, que todos conheçam e que todos votem, e que
nós tenhamos aí uma eleição bastante propositiva e democrática. Perfeito. Para quem, claro, eu não apresentei parte, eu e o Marcos somos amigos aí desde a infância, jogávamos futebol, estudávamos juntos no CIP, aí futebol sempre era o jogo favorito ali, jogávamos no CIP, jogávamos também na casa da avó do Marcos lá, e estava falando pro Marcos que eu lembro que era o ano que eu mais quebrei óculos, que eu sempre tive problema de visão desde criança, foi lá na casa da avó dele, deixava os óculos lá no pé das árvores para não bater a bola no rosto, não quebrar, mas pelo menos 14 aros de óculos eu lembro que eu tive esse prejuízo num ano aí, porque eu sempre apanhava em casa depois de perder algum aro, algum óculos, alguma coisa assim, então, vamos dizer assim, ficou aí na memória, né, esses 14 aros aí que eu perdi no ano. Então, Marcos é filho do Paulo Duarte, que foi prefeito de Lages, um dos melhores prefeitos que a gente teve aí, Paulo Duarte. Marcos está na veia dele aí a parte de cidadania, de política, de eleições, né? Ele resolveu muito cedo aí se dedicar a essa parte eleitoral. Pessoal, a gente agradece aí a audiência de vocês. Não esqueçam de amanhã, a partir de amanhã, escutar o nosso podcast e falar para todo mundo aí que escutem nosso podcast e possam lá ativar as notificações e curtir lá se gostarem, tá? Próxima quinta-feira, equipe global. Então, até a próxima semana e cuidem-se. Hoje o Signal 101, o sinal mais forte está aqui. 101 FM.